Queridos irmãos, mais uma vez nós nos encontramos aqui para aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus, para que Deus possa transformar a nossa vida, nos tornarmos cada vez mais parecidos com Ele. Vamos iniciar então esse momento com uma oração. Nosso Pai, aquele que nos dá esperança de vida, aquele que transforma a nossa vida, esteja conosco nesse momento em que nos achegamos a Ti, Senhor. Ouvimos a Tua Palavra, abrimos o nosso coração para entender a Tua vontade na nossa vida. Esteja conosco nesse momento, para que nós possamos ouvir a Tua voz, compreender a Tua vontade e transformarmos a nossa vida para aquilo que Tu tens como propósito para nós. Tudo isso nós pedimos, já agradecendo as muitas bênçãos que temos recebido, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. A nossa lição de hoje se chama transformação. Qual é o teu desejo de transformação? Nós mulheres gostamos de nos transformarmos. A gente pinta a unha de outra cor, põe o cabelo diferente, gosta de andar na moda. Mas esse tipo de transformação é muito passageiro, pouco profundo, né? A transformação da qual nós estamos falando hoje é a transformação de um estilo de vida. E às vezes a gente busca essa transformação fazendo um curso para poder mudar de profissão, casando para poder formar uma família. Temos muitas formas de buscar transformação. Mas a transformação verdadeira na nossa vida só vem no momento em que nós nos convertermos, como o pastor falou no domingo passado. A conversão é nosso início de transformação para que nós sejamos aquilo que Deus tem como propósito para nós. E muitas vezes nós pensamos na transformação da nossa vida, nós fazemos planos para essa transformação. Nós temos sonhos, mas nem sempre os sonhos e os planos que nós fazemos se concretizam. 2 anos atrás, mais ou menos, eu avisei a faculdade onde eu dava aula de que no ano seguinte eu realmente iria me aposentar e não ia mais dar aula, não ia mais trabalhar ali. E um colega chegou para mim e falou: mas Célia, você precisa mesmo parar? Você está parando por alguma questão mais forte, algum problema? E eu falei para esse colega: olha, eu acho que eu já dei a minha contribuição e eu quero mudar a minha vida. Eu quero visitar mais as minhas netas, meus filhos, eu quero fazer outras coisas, eu quero viajar. E me aposentei. E no ano seguinte, minha cunhada veio de Salvador para fazer uma cirurgia aqui e tudo que podia dar errado nessa cirurgia deu errado. E eu acabei sendo transformada em cuidadora, coisa que eu nunca fiz na vida. Fiquei 1 ano praticamente cuidando da minha cunhada e levava para o hospital, levava para o médico, levava para o fisioterapeuta, cuidava da alimentação e fiquei me sentindo presa dentro de casa, né?
E no final do ano, depois que ela viajou, eu falei, eu acho que Deus tinha um propósito para mim que eu ainda não sei qual é. Mas com certeza Ele estava me preparando para ter muita paciência. Aí viajei no final do ano, voltei com as minhas netas, programei uma porção de coisas. E aí o que aconteceu? Veio a tal da pandemia e estamos presos dentro de casa há 8 meses, né? Novamente com outro propósito. Não era o que eu tinha planejado para a minha vida. Eu já tinha feito os exames para fazer cirurgia de catarata, já estava com uma série de planos para fazer uma viagem para Portugal, agora nesse período, e nada disso se concretizou, né? Porque muitas vezes nós fazemos planos, mas não colocamos esses planos aos pés de Jesus. Nós não perguntamos para Deus, será que os meus planos são os mesmos que o Senhor tem para a minha vida? Descobri que não, né? Com certeza os meus planos não eram aqueles que Deus tinha como propósito. Muitas vezes a gente se frustra porque aquilo que a gente planejou não é aquilo que Deus tem como propósito na nossa vida. E por causa disso nos separamos, nos afastamos de Deus. Nós vamos ver um texto bíblico agora, um salmo, que vai nos ajudar a pensar um pouco sobre como nós devemos lidar com essa história dos planos na nossa vida. O nosso texto está no livro de Salmos, o Salmo 126. E o Salmo tem um título na minha Bíblia que é Consolo para os que choram. Muitas vezes nós choramos quando os nossos planos não dão certo, né? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com o júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos ver então o que este salmo nos diz sobre esta questão da transformação. A primeira lição que nós podemos tirar deste texto é a ideia da restauração. Geralmente as nossas frustrações vêm quando nós estamos distantes de Deus. E quando nós não submetemos os nossos sonhos, os nossos planos a Deus. Mas Deus não desiste de nós. Ele deseja a nossa restauração. E o texto diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O povo de Deus, frustrado no seu distanciamento de Deus, quando ele se vê novamente próximo de Deus, ele é como se uma pessoa que está sonhando. Sonhando aqui no sentido bom, não no sentido de quando nós sonhamos, temos péssimos pressentimentos, né? Mas o sonho bom, o sonho de esperança, o sonho de futuro, de coisas que virão, coisas que Deus está nos oferecendo. E
somente Deus pode restaurar os nossos sonhos. Ele transforma os nossos sonhos e Ele os restaura. Porque diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Deus sempre tem um sonho positivo para nós. Mas será que você quer entregar os seus planos e o seu futuro e os seus sonhos para Deus e deixar que os sonhos dele se façam na tua vida? Você está pronto para isso? A segunda lição é a alegria. A gente sabe que a alegria, hoje mais do que nunca, né, com a pandemia, nós aprendemos o que realmente é importante na nossa vida. E descobrimos que o dinheiro não nos dá alegria, os bens que nós temos não são o suficiente para trazer essa alegria. A nossa alegria vem do Senhor. A verdadeira alegria é aquela que o Senhor nos dá. E o povo, então, quando é restaurada a sua vida, fala, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E aí o povo diz, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso nós estamos alegres. Reconhecimento de tudo aquilo que Deus tem feito para nós. A nossa família, os nossos amigos, a possibilidade de trabalho, a nossa caminhada na fé, tantas e tantas coisas que nós enxergamos como bênção de Deus e que nos trazem a verdadeira alegria, aquela que dura, aquela que não é humana, vem do Espírito, é fruto do Espírito, fruto da presença de Deus na nossa vida. E essa alegria, ela não depende das circunstâncias. Mesmo quando as circunstâncias não são muito boas, mesmo quando nós temos incertezas, nós podemos usufruir dessa alegria. Vários de vocês sabem que há poucas semanas eu estava internada no hospital com Covid. Peguei o vírus, apesar de ficar na minha casa, apesar de tomar todos os cuidados, eu peguei o vírus. Mas eu posso dizer para todos vocês, com toda segurança, em nenhum momento eu me senti desamparada, desesperançosa ou triste. Eu sabia que toda a comunidade da igreja estava orando por mim, recebi muitas mensagens durante esse tempo, tive algumas experiências desagradáveis, mas no geral eu me senti segura, me senti amparada, senti esperançosa. Eu sabia que eu ia sair dali e que a minha vida estava nas mãos de Deus. E isso a gente só pode sentir quando realmente acredita que Deus está ao nosso lado, nos ajudando a passar por todos os momentos difíceis. Em vários momentos eu dei muita risada lá no hospital, a minha companheira de quarto era maluquinha, né? Várias situações engraçadas, várias pessoas que me mandavam mensagens divertidas. Então, a verdadeira alegria que a gente sente é uma alegria de certeza da presença de Deus na nossa vida. Isso é muito importante. E você? Você quer
sentir essa alegria na tua vida? Você quer poder ter certeza de que Deus está com você mesmo nos momentos mais difíceis? E todos nós vivemos momentos difíceis. Todos nós passamos por situações desagradáveis, mas a certeza de que Deus pode nos amparar nesses momentos nos traz alegria, como trouxe aquele povo lá no Velho Testamento e que se lembra das coisas que Deus fez na vida deles e por isso estavam alegres. A terceira lição que nós aprendemos é relacionado com a companhia. Melhor investimento que a gente pode fazer, e aqueles que trabalham com dinheiro sabem disso, é entregar a nossa vida a Deus. Porque os bancos, as corretoras, todas elas sofrem diante da pandemia, das situações de crise no governo, mas nós que entregamos a nossa vida a Deus, não temos esses altos e baixos. Ou melhor, os altos e baixos dependem de nós e não de Deus, porque Deus está sempre presente na nossa vida. A companhia dele é constante. Assim como a nossa comunidade de fé, porque tem as mesmas crenças, é a nossa companhia também. Ela nos sustenta durante esses períodos de dificuldade. Nós não nos sentimos sós. No texto bíblico, é interessante que o versículo 6 fala o seguinte: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Mesmo que a gente se abata em algum momento, mesmo que a tristeza venha, porque nenhum de nós passa sem dificuldades nessa vida. Podemos ficar tristes, sim. Acreditar em Deus não significa que nós temos que estar alegres a todo momento. Mas essa tristeza, ela passa, ela é passageira. A gente vai ao encontro de Deus e retorna com júbilo, trazendo as bênçãos que Ele nos dá. Os feixes, né? O produto daquilo que a gente semeou. E só Deus pode nos dar essa esperança. O próprio Deus nos promete: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Nós sabemos, nós temos certeza de que apesar de todas as circunstâncias negativas, no caso dessa pandemia, por exemplo, de pessoas que se adoecem, de familiares que morrem, de pessoas que perdem seus empregos, diante de toda essa situação de desesperança, nós sabemos que Deus sempre vai nos acolher. Ele vai estar sempre conosco. O mundo parece que não está melhorando muito, né? Libera um pouquinho, o povo sai tudo na rua, daqui a pouquinho os números da Covid voltam. A Europa passou por toda aquela dificuldade, parecia que estava melhorando, agora segunda etapa da Covid. Esfriou um pouquinho, piorou de novo. Nós não sabemos quando essa situação vai mudar. Não sabemos como isso vai andar na nossa vida. Mas nós temos uma única certeza. Qualquer que seja a circunstância, Deus é nossa companhia. Deus está do nosso lado. Deus está sempre pronto para nos receber. E você? Você está pronto para caminhar com Ele? Você
quer mesmo transformar a sua vida, para que Deus esteja constantemente junto com você? Depende de você, não depende de Deus. Deus está pronto para te aceitar em qualquer situação. Deus está ali para te ajudar a transformar. Se você já passou pela conversão, falta agora, às vezes, essa continuidade de transformação diária na sua vida, de reconhecimento de que Deus está ali com você. A minha sugestão a você é que você submeta os seus sonhos e os seus planos a Deus. Pergunte a Ele: Senhor, isso que eu estou programando para a minha vida, isso que eu estou sonhando para a minha vida, é também o seu sonho para mim? Eu quero viver o sonho de Deus na minha vida. Eu quero que o meu sonho seja o sonho dele. Por quê? Porque eu sei que o sonho dele é muitas vezes melhor do que o meu. Eu posso até não entender ainda qual é o propósito de Deus. Passei nesses últimos anos por vários problemas. O último foi ficar internada com Covid. Não sei se vou ter outras situações difíceis na minha vida. Nesse ano, né? No futuro, com certeza. Mas eu sei que Deus está me acompanhando. E eu preciso submeter a Ele os meus planos e os meus sonhos, para que a minha vida se transforme naquilo que Deus quer para a minha vida, e não aquilo que eu quero. Você está pronto para se transformar? Concluindo então o nosso estudo, vamos ver diante de Deus, vamos colocar os nossos sonhos, nossos planos diante de Deus, vamos pedir a Ele que nos indique, nos mostre aquilo que é da vontade dEle. Que nós possamos cada vez mais alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. Isso vai transformar a nossa vida. A transformação não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. A transformação é algo que vem do nosso crescimento, do nosso amadurecimento na fé, daquilo que nós entendemos de Deus, e a cada dia nós vamos nos transformando naquilo que Deus quer de nós. Nós pedimos então que Deus faça essa transformação na nossa vida. Vamos orar? Nosso Pai, nós temos tantos planos e tantos sonhos, mas muitas vezes eles são irreais. São planos e sonhos que estão distantes da realidade e mais distantes ainda da Tua vontade. Senhor, ajuda-nos a compreender quais são os Seus sonhos e os Seus planos para a nossa vida. E mesmo quando nós não temos segurança daquilo que o Senhor deseja de nós, que nós possamos buscar em Ti, a cada dia, a nossa transformação, para que a cada dia nós cheguemos mais perto da Tua vontade, daquilo que Tu tens como plano e sonho para a nossa vida. Nos acompanhe, Senhor, a cada passo. Queremos sim, Senhor, transformar a nossa vida. Queremos sim que a nossa vida esteja mais próxima de Ti. Tudo isso em nome de Jesus. Amém.